Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. É uma grande alegria neste domingo pela manhã começarmos o dia na presença do Senhor, louvando o nome do Senhor no seu dia, porque domingo é o dia do Senhor. Glória ao seu santo e maravilhoso nome. E nós queremos começar este culto lendo o Salmo 19, um salmo que fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Então nós vamos ler Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E agora, para terminar esta leitura, convido os irmãos para virmos para o versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Agora nós vamos fazer oração. E eu tenho 2 pedidos de oração nesta manhã que eu queria pedir aos meus irmãos encarecidamente para nós fazermos. São coisas que nós necessitamos, que eu já mencionei, inclusive aqui na nossa programação pela internet. Eu queria que nós orássemos, neste momento, pelos cientistas, pelos pesquisadores, para que o Senhor dê sabedoria a eles para descobrirem o antídoto do coronavírus, descobrirem essa vacina que está faltando. E o segundo pedido é por todos nós, para que o Senhor nos dê capacidade para suportar essa situação que nós estamos vivendo. Essa quarentena, esse período, que o Senhor esteja conosco, que não falte a nós paciência, que não falte a nós, até mesmo, de uma certa forma, um espírito de gratidão ao Senhor, porque quem faz quarentena está se poupando de pegar o vírus, de passar o vírus para outros, enfim. Vamos orar ao Senhor nestes 2 sentidos agora. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, deste domingo pela manhã, eu quero começar este culto louvando o teu nome, porque tu és grande, tu és maravilhoso, nós somos os teus servos, tu tomas conta de nós, tu diriges a nossa vida. Pai, agora queremos colocar estes 2 pedidos especiais diante de ti. Quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que tu, Senhor, dês sabedoria aos pesquisadores, aos cientistas, aqueles que estão ocupados em descobrir essa vacina. Abre os olhos deles, dá a tua sabedoria a eles, dá a tua graça a eles, para que possam ver e possam descobrir logo o antivírus e assim prepararem esta vacina para que este problema comece a ser obliterado. Meu Deus, em nome de Jesus, esta é a minha oração. E a segunda coisa que eu quero te pedir, meu Deus, é em favor de todos nós,
para que nós possamos suportar com paciência este período de quarentena. Que, ó Deus, não haja nenhum desespero no meio dos nossos irmãos, ninguém entre em depressão, caia em depressão, mas, ó Pai, que haja um sustento do nosso Deus para todos nós. Ó Pai, em nome de Jesus, opera melhor do que o que nós estamos te pedindo, porque tu sabes quais são as nossas necessidades. Ó Pai, eu oro com fé, te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, conforme nós sempre fazemos, na abertura do nosso culto, logo depois da oração, então nós vamos cantar louvores ao Senhor. Então eu peço que você acompanhe, se for possível, o nosso back vocal, o nosso grupo que está transmitindo da igreja. Vamos então acompanhar esta música sagrada, esta música que exalta o nome do Senhor. Amém. E daqui a pouquinho eu volto. As tuas obras
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos passar agora ao momento em que vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas que sustentam a casa de Deus. E como sempre eu faço,
para nos inspirar, para nos abençoar. Eu quero ler aqui um texto da Bíblia que nós encontramos em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Glória a Deus. Então veja, Jesus está dizendo qual é o homem que, se o filho lhe pede pão, ele lhe dá uma pedra. Se lhe pede um peixe, lhe dá uma cobra. Assim é o nosso Pai Celestial. Quando nós colocamos as nossas finanças diante do Senhor, nós então pedimos ao Senhor misericórdia. Senhor, multiplica esse dinheiro, multiplica esse pão, multiplica essa água, multiplica essa comida, e o Senhor multiplica. O Senhor abençoa. Então eu queria que os irmãos se inspirassem aqui. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Nós então estamos pedindo, estamos buscando, estamos batendo, estamos insistindo em todos os cultos. Nós estamos falando quase que a mesma coisa, usando vários versículos para dizer a mesma coisa. O seguinte é que na nossa vida financeira, na nossa vida material, precisamos confiar no Senhor. De outro lado, também nós temos que dar alguma coisa para o nosso Deus. E aí é que entram os dízimos e as ofertas. E o resultado de tudo é que Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isto. Vamos agora, sem mais demora, orar ao Senhor. Vamos pedir a graça de Deus para este momento. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, continuamos em Tua santa presença, porque, Senhor, de Ti vem tudo para nós. A Tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá dos altos céus, dos céus das luzes, descendo do Pai, em quem não há sombra, em quem não há mudança e nem variação. Então eu peço, Pai, que Tu abençoes nesta hora esta oferta. Abençoes cada ofertante, abençoes cada dizimista, abençoa não só a Tua igreja, mas também a casa e a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, esta é a minha oração. Eu por tudo te agradeço, em nome e por amor de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos passar agora a meditação na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24 e versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Diz assim a palavra: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu vou reler o texto. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu queria perguntar aos meus irmãos se vocês já ouviram falar na palavra resiliência. Resiliência. O que é resiliência? Irmãos e irmãs, resiliência é o mesmo que dizer resistência, capacidade de resistir. É capacidade de não se entregar, capacidade de nunca recuar, capacidade de enfrentar. Então, nós temos que ter essa capacidade, porque a Bíblia está dizendo: se tu te mostras fraco, no dia da angústia, então estás perdido mesmo. Então, nós temos que nos levantar e ser fortes. Nós temos que ser resilientes.
Essa é a palavra da moda agora nesse momento, que não é da moda, é a palavra necessária. Resiliência. Você pode repetir esta palavra? Diga resiliência, diga resiliente e diga, nós temos que ser resilientes. Quer dizer, nós temos que nunca recuar, porque, meus irmãos, só os fortes é que vencem. Só os fortes sobrevivem, os fracos sucumbem, os fracos são derrotados. Então a pessoa, para ter vitória, tem que ser resiliente, tem que ser forte, tem que ter aquela capacidade de resistir. Nada te abate, nada te abala. Eu estou me lembrando aqui de um garoto, que, aliás, foi o pai dele que contou essa história, o pai pastor. Aliás, eu já contei essa história na igreja uma certa vez. O pai chamou o filho fez lá qualquer coisa errada, o pai disse, menino, vem cá. O garoto disse, não vou. Vem cá, não vou. Vem cá! Aí o pai, forçou, ele veio. Aí ele disse, agora você vai apanhar, te ajoelha aí para você apanhar. O garoto disse, não ajoelho. Ajoelha. Não, ajoelho. Ajoelha! O garoto ajoelhou. Aí o garoto pega, olha para cima e diz assim, por fora está de joelho, mas por dentro está de pé. Aleluia. O aleluia que eu estou dando aqui é num outro sentido. O filho fazendo malcriação e tal, mas eu estou usando aqui digamos, a força do filho para mostrar para os meus irmãos o que é resiliência. O diabo pega, te dá uma rasteira, Satanás pega, arranja uma confusão à tua volta, você diz para Satanás, Satanás, pode até ser que tu esteja ganhando agora, mas Jesus é mais forte do que tu e eu vou ganhar essa vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou ganhar essa vitória. Isso que é resiliência, meus queridos irmãos. Bom, você já viu essa frase de para-choque de caminhão? O motorista de caminhão é uma pessoa rude, uma pessoa que não tem assim, um português muito caprichado. Aí ele pinta lá no para-choque do caminhão o seguinte, essa frase, nós verga, mas não quebra. Sabe o que é isso? Nós verga, mas não quebra. Quer dizer, verga, mas não quebra. Você pega a árvore, você vira a árvore assim, a árvore verga, só que não quebra. Isso é resiliência. Então, nós temos que nestes dias, nessa época que nós vivemos, essa época do coronavírus, nessa época que tem tanta gente perdendo a cabeça, tanta gente desesperada e com razão, mas tanta gente passando por angústia, você, meu irmão, embora possa também ter uma ponta de angústia no seu peito, no seu coração, mas você não é um fracassado, você não é um derrotado, você tem que levantar a cabeça porque você tem um Deus grande lá no céu, você tem um Salvador poderoso que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, você tem que levantar a cabeça e dizer para todos, dizer para você mesmo, você se olha no espelho e você diz, olha aqui, fulano, você te diz o teu nome, eu digo, Valmir, fala comigo, Valmir, tu não és fraco não, tu és um forte, tu és poderoso em Deus e tu vais vencer, essa situação vai ficar para trás, vai passar e tu vai seguir em frente e tu vai ser vitorioso. Isso é que se chama resiliência. Nós temos que ser resilientes, nós temos que desenvolver a resiliência. Ouviu o que eu disse? Nós temos que desenvolver em nós a resiliência. Como é que a gente desenvolve a resiliência? A gente desenvolve criando músculos espirituais no meio dos problemas da vida. Cada problema da vida é como se fosse uma sessão da academia, que você vai lá para exercitar seus músculos, para desenvolver os seus músculos. As lutas da vida são oportunidades para você desenvolver os músculos da sua resiliência. Meu irmão, minha irmã, eu tenho um exemplo na Bíblia, estou fazendo uma introdução aqui. Eu tenho um exemplo na Bíblia fantástico de um indivíduo que exercitou os músculos da sua resiliência. Chama-se o homem Gideão. Você vai ler ali no livro dos Juízes, do capítulo 6 para frente, Capítulo 6 para frente você vai ler essa história de Gideão.
Primeiro a gente encontra ali, e eu vou aqui fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, não leia agora. Você vai pegar a Bíblia, vai ler Gideão, é uma história muito bonita, você pode ler até do capítulo 1 de Juízes, se você quiser. Mas se não, você lê do capítulo 6 para frente, que trata propriamente dito de Gideão. Então, a história é a seguinte, eu vou aqui recapitular para os meus queridos irmãos. Primeiro é o seguinte, a situação do povo de Israel. O povo de Israel tinha saído do Egito com Moisés, depois com Josué. Quando eles entraram na terra, que começaram a conquistar a terra, não chegaram a conquistar tudo. E Josué morreu. Josué disse, olha, continuem aí, a batalha, a terra é de vocês. Só que o povo de Israel parou e pior, começou a adorar os deuses estranhos, porque aquela geração que saiu do deserto, melhor dizendo, os filhos dessa geração, porque foi a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Aqui nasceu no deserto, conquistou a terra. E os filhos deles é que não prosseguiram. E aí então, o que foi que aconteceu? Eles começaram a adorar os ídolos daqueles povos, começaram a casar suas filhas, seus filhos com gente daqueles povos que eles iriam destruir, porque eram povos pecadores, povos que faziam o que não era a vontade de Deus, pois eles começaram a fazer igualzinho aqueles povos. Aí então o que é que acontece? A mão de Deus pesou sobre eles e Deus os entregou aos inimigos. E então o povo de Israel, que era povo de Deus, deixou de ser povo de Deus para ser escravo dos inimigos. Pois muito bem, um desses inimigos, agora vem a história do Gideão, foram os midianitas, uma nação próximo dali, que juntou-se com outras nações, os midianitas e povos do Oriente e outros povos, e então eles vinham atacar Israel. Como é que eles faziam? Todas as vezes que o povo de Israel colhia os frutos da terra, faziam as suas colheitas e tal, eles vinham e roubavam tudo o que o povo tinha colhido. E o povo de Israel começou a passar fome, porque a comida toda era roubada pelos midianitas e os povos que os acompanhavam. Não é? E eles, a Bíblia diz aqui, Juízes capítulo 6, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aí o que é que aconteceu? Deus providenciou um livramento. Diz aqui o versículo 11. Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Agora presta atenção na conversa do anjo com Gideão. Ele estava lá malhando o trigo para ter trigo para esconder dos midianitas. Aí o anjo aparece, diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, como é que o Senhor é conosco?
e nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Até aqui só essa leitura. Então assim, a primeira coisa que eu acho aqui interessante é que Deus geralmente chama as pessoas mais inimagináveis. Esse Gideão aqui pertencia à menor família, quer dizer, a tribo mais pobre lá era Manassés. E da tribo de Manassés, a família mais humilde era a de Gideão. E ele era, parece-me que o caçula, não era nem mais velho, era o caçula dessa família. Então como é que eu vou ser usado para libertar o povo de Israel, o povo de Deus? Aí o anjo disse para ele, e para mim essa palavra é o forte dessa questão. Ele diz assim, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Qual é a força de Gideão? O raciocínio dele. O anjo chegou e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão disse, como é que o Senhor é conosco? E aconteceu toda essa tragédia conosco. Vem esses inimigos aí e carregam tudo que nós temos e o nosso povo está nessa miséria toda. Como é que o Senhor é conosco? Aí o anjo diz, vai nessa tua força. Quer dizer, o entendimento sobre Deus, o entendimento sobre o poder de Deus, sobre o legado destinado ao povo de Israel que estava sendo tirado. E então Gideão não estava aceitando aquilo. Então, aí está a resiliência. Aí está o início da resiliência de Gideão. Aí, quando depois o anjo conseguiu convencer a Gideão, diz a palavra que Gideão ofereceu um sacrifício, aí o anjo, depois desse sacrifício, o anjo desapareceu. Você pode ler a história aqui. E então o Senhor falou a Gideão. Falou a Gideão. Naquela mesma noite, aqui diz versículo 25, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Pronto, aqui está a primeira oportunidade de Gideão exercitar os seus músculos espirituais. Ele teve que enfrentar a religião que estava predominando lá, porque o povo de Israel abandonou a Deus, estavam adorando a Baal. E a sua família estava adorando Baal, e eles não só tinham a estátua de Baal, como tinham o poste ídolo. Era um poste mesmo. Os irmãos já viram esses filmes americanos que tem um índio, os índios americanos que tem aquele poste cheio de coisas assim, e aquilo ali é um poste sagrado que os índios americanos consideravam um poste sagrado. Quem ainda segue a cultura indígena deve considerar. Então, pois é, eles tinham uma coisa dessa para Baal, que era o deus daquela gente ali do Oriente Médio. O Baal tinha a representação dele, né? E tinha um poste ídolo que era, digamos, um simulacro dessa representação. Pois bem, então, o que fez Gideão? Primeira coisa, ele derrubou o altar de Baal e ele derrubou também o poste ídolo. Né? Então, você pergunta, pastor, como é que eu exercito os meus músculos de resiliência? Como é que eu posso desenvolver a minha resiliência, a minha resistência ao mal? É enfrentando o mal. É enfrentando o mal no nome do Senhor. Aí você estará exercitando os seus músculos espirituais. Muito bem. Então começa aí. E aí, com isso, houve a seguinte situação. Porque no outro dia de manhã, quando a população daquela aldeia acordou, o altar de Baal estava destruído,
e o poste ídolo estava arrancado. E pior ainda, Deus havia mandado Gideão oferecer um sacrifício ao Senhor e usar a lenha do tal poste. Transformou o poste em lascas e com aquela madeira fez o fogo para oferecer o sacrifício a Deus. Então, tudo isso. Aí, aquele alvoroço. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Descobriram que foi Gideão. Quiseram matar Gideão, mas o pai de Gideão disse o seguinte: olha aqui, ninguém vai tocar no rapaz. Se alguém for tocar no rapaz, vai se ver comigo. Agora veja bem, se Baal é Deus, ele que se defenda. Ele que ataque quem destruiu o seu altar. Então ele não é um Deus. E daí que Gideão recebeu o nome de Jerubaal. Jerubaal quer dizer aquele que contende contra Baal, ou aquele com quem Baal deverá contender. Muito bem. Tudo bem. Então isso aqui é o início da história. Aí Gideão começa a exercitar os seus músculos, né? Destruiu o altar de Baal. Aí com isso os exércitos dos midianitas se reuniram com os povos do Oriente, os seus aliados, se reuniram, estavam num acampamento lá, num certo lugar, e diz a Bíblia aqui que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e ele tocou a trombeta de rebate. A trombeta de rebate são duas, uma toca, a outra responde. E isso é um sinal para a guerra. Aí, logo a sua tribo, a sua família e várias das tribos do povo de Israel, os guerreiros se juntaram a Gideão. Pronto, foi o início do exercício de musculatura, da resiliência, da resistência de Gideão contra os inimigos. E agora, Gideão faz o seguinte, tem um exercício espiritual aqui, você vai ler nessa história. Ele pega um novelo de lã e ele diz para o Senhor: Senhor, se tu estás mesmo comigo, por favor, faz o seguinte, que esse novelo de lã concentre todo o orvalho da terra, aqui à volta, e o terreno em volta fique todo seco. Faz isso para mim, mostra que tu estás comigo. Aí no outro dia de manhã, Gideão pega o novelo, espreme o novelo e enche um copo inteiro de água do novelo. E a terra estava toda seca em volta. Aí Gideão diz: puxa vida, Senhor, tu estás mesmo comigo. Não te ira contra mim, Senhor, mas eu vou pedir uma prova ao contrário. Se tu estás mesmo comigo, fala comigo de novo. Eu quero que o novelo de lã fique seco e tudo em volta fique molhado do orvalho. No dia seguinte, estava assim, o orvalho mesmo sobre a terra e o novelo no meio ali, sequinho, sem nenhuma gota do orvalho. Aí o Gideão disse: puxa, o Senhor está comigo, aleluia! Poderá ser que eu vou entregar os midianitas na tua mão, mas Israel, como tem muita gente, pode pensar: nós aqui conquistamos essa vitória, e o povo de Israel não vai glorificar o meu nome. Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o número desse povo aí. Então te diz para o povo: olha, todos os medrosos, os tímidos, que voltem para casa. Todos os medrosos e tímidos. E então diz aqui a Bíblia que 22 mil voltaram e 10 mil ficaram. Parece que tinha 32 mil guerreiros. Então 22 mil foram embora e 10 mil ficaram. Aí Deus disse assim: ainda tem muita gente. Vamos fazer uma outra prova. Manda o povo beber água no ribeiro. E presta atenção como é que eles vão beber. Então aí aconteceu o seguinte: uns lamberam a água assim como se fosse um cão, né, um cachorro, assim, jogaram e voltaram para as fileiras. E outros sentaram, se ajoelharam, fizeram concha com a mão, beberam água devagar e tal. Então, esses que fizeram isso, né, Deus disse: separa
e eu quero esses outros que beberam água rapidamente, eram 300. Aí diz Deus para Gideão, com esses 300 tu vais ganhar a vitória. Aleluia. Tudo bem. Aí veja só a musculatura do Gideão, a musculatura da resiliência do Gideão. Pois é. Aí estão lá os 300 prontos para a batalha e Deus então novamente conforta o Gideão e diz, olha, se tu estás ainda em dúvida que eu vou te dar a vitória, faz o seguinte, vai com o teu criado, o teu servo, vai lá escutar o que é que falam no acampamento dos midianitas. E ele de noite então foi com um rapaz chamado Pura, foi com o seu servo, foram os dois e entraram ali na escuridão e escutaram numa tenda um midianita contar um sonho para o outro. Olha, eu sonhei que um pedaço de pão, né, passava pelo nosso acampamento e derrubava a tenda do comandante, e a tenda do comandante virava de perna para o ar. E o que quer dizer isso? Aí o outro disse assim, isso aí não é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu isso da boca do inimigo, diz a Bíblia que ele adorou a Deus e pronto, ele correu animado. Aí eu vou ler aqui esse restante da nossa história, aqui do versículo 15 para frente. Estamos aqui em Juízes capítulo 7, versículo 15 em diante, diz assim, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E então repartiu os 300 homens, olha a estratégia dele, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas dentro dos cântaros. Então, cântaro com uma tocha dentro e trombetas. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fazeis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. E então diz aqui, continua o texto dizendo, chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. E assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Os meus irmãos podem imaginar uma coisa dessa? Está lá o arraial tranquilo, achando que iam roubar os israelitas mais uma vez, estavam lá se achando como vencedores, tranquilos lá, completamente desavisados, desprevenidos lá. E aí, de repente, eles escutam de 3 lados do arraial, bram, quebrando as moringas, né? Quebrando os cântaros que eles levavam, né? E agora, luzes de todos os lados e a trombeta. Eles então imaginaram logo que estavam cercados de inimigos e houve uma correria tremenda. Os irmãos podem imaginar uma coisa dessa, né? E diz aqui que ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Eu acho interessante como é que Deus, sempre que liberta o povo de Israel, sempre que libertava o povo de Israel, os inimigos se voltavam uns contra os outros. Muito interessante uma coisa dessa.
E isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Betsita e até ao limite de Baal-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, das tribos de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. O resto da história você lê. O que eu quero só dizer é o seguinte: Gideão não ficou parado. Deus mandou que ele fosse nessa força, que ele exercitasse os seus músculos, os músculos da sua resiliência. E ele enfrentou os inimigos e ele ganhou a vitória. Depois você poderá ler sobre isso. Vai nessa tua força. Foi o que o anjo disse a Gideão. Ele foi e venceu. Eu digo para o meu irmão, para a minha irmã, qual é a tua força? Pensa bem, qual é a tua força? Você vai dizer, a minha força é Jesus. A minha força é o nosso Deus. A minha força é o poder do nome de Jesus. A minha força é o poder do sangue de Jesus. A minha força é o poder da oração. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, para você vencer da vida, vá nessa tua força. Ora a Deus, né? Busca a Deus, confia no Senhor, enfrenta com fé os problemas e você vai alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que nós orássemos agora, porque a nossa força vem de Deus. É verdade, de uma certa forma, a força também é nossa, o ânimo é nosso, mas a nossa confiança está posta no Senhor. A nossa energia para lutar vem do Senhor. Então, portanto, agora vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nós estamos numa grande luta durante esse período de coronavírus. Nós estamos precisando, Senhor, que os cientistas, que os pesquisadores encontrem a fórmula, encontrem a vacina para erradicar esse vírus da face da terra. Então, Senhor, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, que Tu nos dês vitória, que Tu dês sabedoria a esses homens, a essas pessoas, para que descubram o antídoto dessa doença. Pai, no nome de Jesus, nós estamos numa situação em que não se pode sair de casa, a vida parou, há pouca gente trabalhando, não sabemos o que é que vai acontecer com o Brasil. Com a igreja nós sabemos, a igreja, na melhor das hipóteses, para não dizer na pior das hipóteses, ela será arrebatada por Jesus. Jesus está com a igreja, Jesus está com o povo da igreja, mas o Brasil em geral, o mundo em geral, nós não sabemos como é que eles vão ficar. Então, Pai, eu quero orar agora, pedir a Tua misericórdia para nós. Sustenta-nos, Pai, nesta crise, sustenta-nos, dá-nos músculos espirituais, ajuda-nos a ter um espírito resiliente, que nós tenhamos uma capacidade dada por Deus para enfrentar as vicissitudes da vida. Oh Pai, faz melhor do que eu estou te pedindo, pois é no nome de Jesus que eu oro e que por tudo agradeço, desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Falta pouquinho para acabar a bateria. Sim. Já tirei a oferta? Já. Só finalizar. Próximo, quarta-feira próxima. E anunciar o momento de fé na segunda. Isso. Meus irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos agora terminar este culto. Eu queria dar 2 avisos. É que nesta quarta-feira o pastor Robério estará pregando a palavra de Deus, 7h30. E nos demais dias, começando amanhã, nós estaremos às 9 horas com o nosso momento de fé. Eu vou encerrar este culto agradecendo por sua atenção, louvando ao Senhor por tudo o que aconteceu neste dia e por esta palavra que Ele me concedeu. Que eu seja também um resiliente e que você seja também um resiliente. Fale para a pessoa que está do seu lado. Seja você um resiliente ou uma resiliente. Uma pessoa cheia de força, cheia de poder, uma pessoa que não se entrega, uma pessoa, como diz aquele negócio do tal para-choque de caminhão, nós verga, mas não quebra.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou me despedir desejando que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.